Boa noite. A graça, e a paz do Senhor esteja derramada nesse lugar, amém? O Marcelo com certeza já, no início deu as boas-vindas, mas pessoas chegaram depois, e eu queria realmente dizer para você que seja muito bem-vindo à IBRN, você que está aqui presencialmente, você que está online conosco, fique muito à vontade de estar aqui entre nós. Nós temos visitantes, a gente gostaria de conhecer. Tem alguém que está nos visitando neste momento? Fique em pé aí, pessoal, conhecer. Tem? Lá atrás, tem uma menina lá atrás. Alguém aí próximo aí, cumprimenta ela para a gente. Mais alguém, não? Só ela? Amém. Isso aí, seja muito bem-vinda, tá, filha? Fique à vontade, aqui não é outro lugar senão a casa do nosso papai. Bom, esses temas, vamos falar assim, do mês de fevereiro, muitas pessoas na nossa igreja já os conhecem, talvez nem muitas, algumas, mas tem muita gente ainda que ainda não conhece esses temas. São coisas que a gente já pratica aqui na nossa igreja. E esse mês, o Senhor, Deus, tocou no coração do nosso pastor, que a gente pudesse estar usando este tempo aqui das quarta-feira, para a gente estar abordando esse tema. Então, veio do nosso pastor, nosso paizão, pastor Jaziel, a colocação de a gente estar abordando com toda a igreja. E esses temas, eles têm ligação diretamente com o nosso emocional. Vocês vão ver durante esse mês, as palavras, as ministrações vão trazer entendimento e conhecimento de coisas, de decisões, que está ali, a palavra bem grandona ali, decisões que a gente precisa tomar para tratar o nosso emocional, Qual é o ano profético nosso? Quero ouvir. Ano da? Mais uma vez. Consolidação. Consolidar o quê? Consolidar o que já fizemos, já projetamos em outros anos, os anos proféticos passados, coisas que trabalhamos. Então, a ideia é esse ano a gente colocar em prática, fazer funcionar, tornar real tudo que nós pensamos, tudo que nós alçamos durante esses anos passados. E o ideal para que a gente possa consolidar, a gente fazer isso acontecer, é que realmente a gente esteja saudável emocionalmente. Daí essa necessidade que foi colocada de a gente estar abordando esses assuntos, para que a gente possa ter uma igreja saudável, uma igreja forte, participante, chegando junto nas atividades, se colocando como voluntário. Para isso a gente precisa estar realmente com as nossas emoções tratadas, a gente possa estar tranquilo, livre de qualquer coisa que possa nos prender, nos impedir de estar chegando junto e participando das atividades da igreja, Por exemplo, muitas coisas que a gente vive hoje, atitudes, comportamentos, pensamentos, elas provavelmente são oriundas lá da nossa infância. 90% das situações emocionais que nos travam, nos prendem, que traz algum sentimento, vamos falar de dor, na nossa vida, são coisas que aconteceram lá na infância. Traumas, abusos, perdas, luto. Por falar em luto, normalmente quando a gente fala em luto, a gente pensa em quê? Morte, não é isso? É isso que a gente aprendeu. Quando a gente fala em luto, a gente fala que alguém morreu, Mas tem um povo agora, em Nova Iguaçu, em luto, e não morreu ninguém. Que povo é esse? Ninguém sabe? Os funcionários, os empresários daquele incêndio.
todos eles estão em luto. Luto não é só morte, luto é perda. Se você teve uma perda significante na sua vida, tanto, morte de um ente querido, quanto uma perda de um emprego, uma empresa que não deu certo, um curso, uma faculdade que você tentou e não conseguiu, te frustrou, qualquer perda gera luto. E o luto, ele precisa ter data de validade. Luto não é para ser ignorado, ele é para ser vivido. Se é uma morte, é para ser chorado. É para ser vivido, é para ser chorado, é para ser lamentado, seja a perda que foi. Mas ele não pode ser eterno. Você não pode estar vivendo um luto agora de uma perda que você teve há 20 anos atrás. Não é saudável, isso não é saudável. Tá? Então, são coisas que, só para um exemplo, são coisas que a gente vem arrastando na nossa vida, nos travando, nos impedindo de decidir, de avançar, de romper, de ir avante, por coisas que aconteceram lá atrás, e a gente fica ali preso, amarrado nessas situações. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Uma criança super protegida. Toda criança, todo filho nosso tem que ser protegido, tá? Mas não super protegido. Porque uma criança super protegida, ela sabe que qualquer coisa que ela fizer, ela pode fazer o que for, o papai e a mamãe estão ali para corrigir, para dar um jeitinho, para ajeitar a situação, não deixar ela se machucar, e se fez uma besteira, o papai conserta, é a criança super protegida. Essa criança vai crescer sem saber tomar decisões, sem limite, não vai ter limite, porque ela sabe que ela pode fazer o que quiser, que tem o papai e a mamãe, independente da idade dela. Ela vai chegar à fase de jovem adulto e achando que pode fazer o que quiser, que não tem problema. Só que nessa fase ela vai ter problema com a justiça, com outras coisas. Então, lá na infância, independente da idade, desde pequenininho, a criança já precisa ter noções de limite, de consequência, ela saber que todo ato que ela fizer tem consequência. E o pai e a mãe têm que fazer a consequência acontecer, dentro de uma regularidade, dentro de uma coisa justa, Mas não deve ser nessa situação de totalmente de super proteção. Então, assim, estou mostrando coisas que acontecem lá atrás, que fica na nossa vida, fica no nosso sentimento, e a gente vai arrastando essa situação por toda a vida, e a gente, o que acontece? Quando a gente já está adulto, de jovem para adulto, a gente começa, pode acontecer, não é regra, não estou dizendo que aconteça, mas normalmente acontece, pode acontecer. A gente começa a desenvolver comportamentos que não são naturais nossos. Eu tenho um jeito meu, de estar aqui, de falar do jeito que eu falo, o pastor José tem o dele, o Tiago tem, o Marcelão tem outro, e aí vai. É o jeito nosso, que a gente já nasce com aquele estilo. Só que quando a gente tem algum problema emocional, a gente acaba meio que representando um personagem que não é realmente o que a gente é. A gente muda algumas coisas para que a gente não tenha acesso àquelas coisas que ficaram lá atrás, Então eu queria dizer para você coisas que muita gente já, como eu digo, já ouviu eu falar. Se tem alguma coisa, alguma situação, algum acontecimento na sua vida que você hoje prefere nem tocar, não mexe nisso não, deixa quieto, não mexe nisso não, que isso vai doer, vai mexer onde não é para mexer, deixa isso lá no cantinho dele. Se existe essa situação na tua vida, é porque existe uma ferida aberta. Ela não foi tratada e não foi sarada. Ou seja, se você tocar nessa ferida, ela vai doer, tá? Eu sempre dou exemplo da minha cicatriz, todo mundo sabe disso aqui, Quem tem cicatriz aí no corpo, provavelmente se a cicatriz está saradinha, você vai tocar nela, vai mexer e ela não vai doer. Por quê? Porque ela está sarada, ela está curada. Eu olho para essa cicatriz, eu lembro de tudo, um acidente de trabalho, eu lembro de tudo o que aconteceu. Doeu pra caramba na época, eu lembro das dores, do sofrimento, entendeu? Só que hoje,
posso espremer ela aqui à vontade, ela não dói nada. E eu toco no assunto, eu lembro e não sinto dor, porque foi sarado, foi curado. E assim acontece na nossa vida emocional. Se a gente fica arrastando uma coisa toda a vida, sem tratar essa situação, aquela ferida está aberta por anos às vezes, né? E ainda hoje está aberta, e ela precisa ser curada, precisa ser tratada, para que você possa tocar nesse assunto, seja lá qual for, sem dor. Ao invés de ser um momento de dor, vai passar a ser um momento de testemunho. Você vai poder testemunhar dessa situação, abençoando outras pessoas, porque você foi curado, você foi sarado. Vocês já viram diversas vezes o pastor está no carro largar o aço aqui, né? Desculpa o termo, mas ele, pastor Antônio Carlos, fica super à vontade nos testemunhos dele, porque está curado, completamente sarado, né, de tudo que ele viveu na infância e na juventude dele. Então é assim. Então o que acontece? Às vezes a gente usa máscaras do que realmente nós não somos. Vamos assistir um vídeo aí. Olha só como as pessoas são engraçadas. Nós todos gostamos de estar bem, criar uma boa impressão e mostrar para todo mundo que temos tudo sob controle. Mas, na verdade, ninguém tem. E a única maneira de encarar isso de frente é colocando na frente algo chamado máscara. A máscara pode ajudar você a conseguir um bom emprego. No ramo de computadores e eletrônicos em gerais. O que você quiser saber, pode me perguntar que eu tenho a resposta. Joguei videogame na casa dos meus pais minha vida inteira. Pode fazer parecer Psicologicamente, inteligente. a estrutura sentimental fica vulnerável à complexa e relativa ação do tempo. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tô falando. Mais Eu não atraente. acredito que você tá solteira. Ah, você tem 25 anos? Eu não tenho 25 anos. E eu não sou solteiro. Usamos máscara para impressionar as 65 pessoas. polegadas LED, oh, é maravilhosa. Você sabe, é cara, né? Tô afogado em dívida. A gente usa máscara para enganar as pessoas. E aí, gatinho? Aceita uma carona? Muito feia. Não dá nem pra dar uma voltinha. Mas eu pensei que eu tava no limite, senhor policial. Usamos até mesmo para não magoar quem a gente gosta. Gorda? Claro que não. Parece um colchão amarrado pelo meio. Nossa, ele parece um cara maravilhoso. Aonde você tava com a cabeça? Que bela canção, querida. Como canta mal. Ah, todo mundo usa máscara de vez em quando. Mas o lugar mais inusitado de se usar máscara é na igreja. A paz do Senhor, querido. O Senhor me abençoou de uma maneira gloriosa. Alguma coisa sempre me faz querer parecer melhor que todo mundo. Tá tudo ótimo comigo. Fazer parecer que tudo na vida é perfeito. Mas por trás de toda máscara perfeita, tem sempre uma vida perfeitamente bagunçada e imperfeita. Pessoas e corações vazios, confusos, viciados, sem esperança, inútil e machucados. Pessoas que pensam: mas aí é que tá. Exatamente isso que Deus procura. Ele é especialista em pessoas imperfeitas. Mas se tem algo que impede o agir de Deus, são as máscaras. Por aqui a gente sempre costuma dizer: tudo bem. Nem sempre está bem. Ninguém é perfeito. Mas a graça está disponível. Deus não nos ama porque ou por causa de algo. Ele nos ama de qualquer maneira. Todos nós gostamos de nos aparecer para os outros, criar sempre uma boa impressão. Mas diante de Deus, a melhor impressão sempre será: seja você mesmo.
Glória a Deus, amém? Então, seja você mesmo. Quantos imperfeitos tem aqui? Opa, glória a Deus. Realmente. Porque se você se achar perfeito, está na hora de você ir para o céu, né? Porque perfeito a gente vai estar lá, na glória. Todos nós temos alguma situação. Não que você esteja usando máscara, ninguém está afirmando isso. Mas são possibilidades que podem acontecer na nossa vida, tá? Então, por isso a gente vai abordar, né? Eu vou entrar agora realmente no assunto, a gente vai abordar essas decisões importantes que a gente precisa tomar para que a gente comece a entender como tratar essas situações emocionais. Como que a gente pode se livrar de algumas coisas que eu já trago há tantos anos. Coisas que o meu avô ou a minha avó fazia, que o meu pai e a minha mãe passaram a fazer também, e que eu faço e nem sei porquê. Só sei que eles faziam, então eu faço também. Repetição familiar, lealdade familiar, sem necessidade. Às vezes é uma coisa que te incomoda, mas você repete, né? Então são essas coisas que a gente tem ferramentas para a gente tratar isso, tá? E a primeira dela é a primeira decisão super importante, como todas elas são, mas é admitir que a gente tem um problema, né? Quem não consegue admitir, não consegue tratar. A primeira coisa é você começar a pensar e colocar no seu coraçãozinho e começar a pensar: o que o Denilson está falando aí? Como é que é a minha vida? O que eu já vivi? O que eu já passei? O que eu faço hoje que me incomoda? Começa a lembrar da onde veio. Então, é nesse momento em que você admite. Você precisa admitir que você tem uma situação na sua vida em que você não tem controle. Como eu disse, você não pode tocar naquele assunto que dói, tá? Então são situações que a gente precisa ter essa certeza que a gente tem um problema, mas eu sozinho eu não consigo resolver. Então, admitir. Vamos ver o slide já isso. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Salmo 32, 3. Vamos ler junto para a gente estar participando? Vamos? Enquanto escondi os meus pecados, o meu coração enfinhava de tanto gemer. Não é ninguém da IBRN que teve um estalo e escreveu isso aí, né? Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, enquanto eu escondi as coisas que me incomodam, né? Ali diz pecado. O que é pecado? A gente define no 30 Semanas pecado como tudo o que a gente faz que Jesus não faz, né? Eu não digo nem faria não, porque Ele está vivo. Então tudo o que a gente faz de comportamento, de palavras, de ações que não faz parte do caráter de Cristo, isso é pecado. Simples assim, já fica mais fácil de entender, tá? Então, quando a gente esconde, a Bíblia diz que o nosso corpo geme, né? Nosso corpo definha. Enquanto ele estiver escondido, o corpo definha. Você não cresce, você não avança, porque tem coisas te travando, né? O próximo, Provérbios 28, 13. Vamos junto? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Olha só, quem os confessa e quem os abandona. Não basta confessar e continuar fazendo, né? A gente está falando aqui de busca de soluções, de transformação de vida, né? Então, a palavra de Deus diz que você precisa confessar. Isso é uma decisão que você vai ver lá na frente, mais detalhes sobre ela, tá? Mas é preciso confessar primeiro a Deus. Tem que confessar para o Senhor, conversar com Ele e colocar os seus problemas, tudo que já está começando a vir na sua mente aí, tá? Depois no teu secreto, fala com o Senhor. Primeira coisa é confessar e abandonar. Você tem que buscar agora modos, ferramentas que temos aqui na igreja para que você abandone
esses sentimentos, né? Lucas 12:2. Vamos? Não há nada escondido que não venha a ser descoberto e oculto que não venha a ser conhecido. Não tem segredo. Todo segredo, tudo que está guardadinho, as 7 chaves, alguém vai achar a 8ª chave que abre o segredo, né? Um dia a coisa aparece e a situação que você guarda com todo carinho, aquele teu probleminha de estimação, ele vai acabar vindo à tona e você vai ser obrigado a encarar, só que vai encarar com dor. Então a gente já está te convidando, a IBRN está te convidando a você já tratar isso, para não ter mais dor nisso na sua vida. 1 João 1,10. Vamos? Se afirmamos termos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você quer isso para você? Você quer fazer de Deus um mentiroso? É a palavra de Deus que está dizendo. Mas quando a gente fala que não tem pecado, até no domingo passado, no Impulso, né, eu falei sobre Adão, né? Adão foi criado perfeito, sem erro, sem pecado e eterno. Adão foi criado assim, tá? Só que veio o pecado e mudou tudo. Então hoje a gente arrasta essa herança maldita, vamos dizer assim, do pecado, onde nós agora temos o Senhor Jesus, né? Que veio, que morreu por nós, para que a gente possa estar livre de todo pecado, de toda armadilha. Mateus 16:24, tudo passagens bíblicas para nos falar sobre essa situação. Se alguém, vamos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir o Senhor? Então, negar-se a si mesmo, tá? Admitir que tem alguma dificuldade e prosseguir, entregar na mão do Senhor, saber que Ele vai cuidar de você, né? Saiba que você não vai estar sozinho, nunca vai estar sozinho nessa caminhada de solução. Eu estou fazendo você pensar na sua vida, nas coisas que aconteceram com você, aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tratar isso? A primeira coisa é o que eu estou falando, admitir que você tem uma dificuldade, e você vai ter, em primeiro lugar, o Espírito Santo contigo. Aqui nós dizemos que aqui não tem autoajuda, nós temos ajuda do alto, tá? Então você vai ter sempre o Espírito Santo em primeiro lugar. Quando você abrir o seu coração, admitir que precisa de ajuda, Ele vai estar disponível para te abraçar, para te colocar no colo, te ninar, né? E te dar aquilo, tudo que você precisa. E depois do Espírito Santo, você vai ter os teus irmãos, junto contigo, pessoas que vão te ajudar, vão te orientar, vão cuidar de você, passo a passo, tá? À medida que você for se abrindo, admitindo, você vai tendo esse apoio das pessoas que vão estar junto contigo, te trazendo esse aconselhamento, essa ajuda, né? Esse abraço, para que você se sinta firme, né? Outra situação que pode atrapalhar é o medo de enfrentar a dificuldade. Você pode ter medo de não encarar a situação, tá? Mas isso tem que ser rompido, decidindo entregar na mão do Senhor, né? O Senhor, Deus é amor, a palavra diz, né? E a palavra também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? É o Senhor, tá? Então, quando você entrega de coração a tua situação na mão do Senhor, o medo vai embora e você vai romper essa situação. O medo não vai te atrapalhar, né? Decida atualizar a sua versão. Decida. O pessoal que entende tecnologia aí, né? Sabe como é que é isso, né? No celular, no computador, lá nos programas, você baixa a nova versão e ele fica bonitão, mais veloz, mais forte, coisa e tal, parará. Como um super-herói, como tem um cara que gosta de falar aqui em cima de super-herói, né?
Mas, então a gente convida você, mediante essa decisão de admitir, você fazer uma renovação na sua versão e você já começar a buscar instalar uma nova versão de você mesmo, uma versão sem dor, uma versão sem dificuldade, né? Alguns problemas surgem, só que você vai aprender a lidar com eles e vencê-los em nome de Jesus, amém? A outra decisão, essas nossas palavras normalmente são rápidas, tá? Elas não são demoradas não, mas a outra decisão é muito importante também, que é a decisão confiar, né? Confiar em quem? Primeiramente em Jesus. Em primeiro lugar, como eu falei, confiar que o Senhor vai estar com você, ter certeza disso, entregar na mão dele e ter certeza que o Senhor vai te ajudar a romper suas barreiras. Ele vai estar sempre disponível, a própria palavra diz. Daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos. E confiar em Jesus é assim, ó. Vamos assistir um vídeo. Vamos assistir mais um vídeo. Jesus, eu não confio em você. Você não confia em mim? Não, eu quero confiar, mas eu só não confio. Tá bom, eu tenho um exercício que vai ajudar muito. Tá bom. Você fica aqui, paradinha, e olha naquela direção. Uhum. Agora, você confia em mim? Não, eu acabei de dizer que eu não confio. Tudo bem, mas isso faz parte do exercício. Tudo bem. Toda vez que eu te perguntar se você confia em mim, você vai dizer, sim, Jesus, eu confio. Mesmo que eu não confie. Faz parte do treino. Tá bom. Então, você confia em mim? Sim, Jesus, eu confio em você. Agora, caia pra trás. Você vai me segurar? Não se preocupe com isso. É com essa parte que eu tô preocupado. Você consegue. Apenas confie em mim. Confiar em você. Caia pra trás. Tá bom, vamos lá. Eu confio em você. Ai, eu tô caindo, Jesus, me segura. Tá bom. Vamos fazer assim. Você mantém o pé firmes no chão, olhando naquela direção. Então tá. Você confia em mim? Ai, sim, Jesus, eu confio em você. Agora, caia pra trás. Tá bom, eu vou fazer isso. Tá bom. Tá, dessa vez eu faço. Bom. Ai, Jesus, você me segurou. Eu não achei que você fosse, mas você me segurou. Parabéns, isso foi você foi ótimo. ótima. Você tá pronta pro nível 2. Ai, tá bom, eu quero de novo. Opa. Ok, espera aí. Não, você tá muito perto. Vai mais pra trás. Sim. Tá bom. Vamos fazer um pouco diferente. Como? Você fica com os pés firmes, olhe pra mim. Cair pra frente, eu não, consigo. Não. Espere um pouquinho. Espere pelo meu sinal. Sim, o sinal de Jesus. Isso, o sinal de Jesus. Você confia em mim? Sim, agora eu confio muito. Muito bem, caia pra trás. Essa é boa. É ótimo, principalmente quando você faz. É sério? Claro. Não sei se você percebeu, mas ninguém vai me pegar ali. Sim, eu sei, é o que parece. Não parece, é assim. Você consegue, Laura, apenas confie em mim e caia pra trás. Jesus, eu não consigo. Nós podemos fazer isso juntos. Mas eu não posso. Você pode. Eu não posso. É ou não é assim que a gente faz? Você cairia para trás, vendo Jesus na tua frente e ele mandando você cair para trás, que ele vai te segurar? Ou ele não é Jesus? É ou não é assim? A gente pensa que está confiando, mas está ali querendo segurar na nossa mão. Confiar em Jesus é confiar incondicionalmente, sabendo que Ele é Deus. Ele tem todo o poder para fazer o que quiser. Não importa a condição, Ele vai fazer. Se Ele disse para você, e se você decidir entregar e confiar nele de todo o coração, Ele vai fazer, porque é assim que a palavra diz. Amém? Está entendendo? Está todo mundo me entendendo comigo na palavra? Né? A outra situação, então vamos fazer o seguinte, vamos ler alguns versículos, vamos lá. 1 João 4, 1, 6.
O amor lança fora todo medo. Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em todos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Confiar no Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. É assim que a gente diz? Provérbios 3:5. Aquilo que a gente viu no Caia para trás, né? A princípio ela está indo pelas circunstâncias, não são as circunstâncias, é a presença do Senhor na nossa vida. É isso que vai fazer com que a gente consiga romper. Tem mais um? Tem, Salmo 44. Confiança no Senhor. A palavra vai nos dando a receita, nos dando o caminho de como fazer isso, né? E Marcos 5:36. Tão somente creia, não tenha medo. O Senhor está dizendo para você agora: não tenha medo, confia em mim, creia em mim, entrega tudo na minha mão, que você vai ver como que as coisas vão fluir, como que as coisas vão acontecer. Amém? A outra situação, super importância. A primeira foi confiar no Senhor. E a segunda, confiar nas pessoas. Nós precisamos aprender a confiar nas pessoas. Existem pessoas de confiança. Existem pessoas que você pode confiar, que você vai ver que vai te auxiliar, vai te abraçar, vai te ajudar, não vai te julgar, não vai te tratar diferente, dependente da situação. Mas existem pessoas que precisam confiar. Cuidado com Jeremias 17:5. Tá aí? E que? As pessoas leem esse versículo e param ali. Maldito o homem que confia no homem, não lê o restante, né? E diz: não, eu não confio em ninguém, que a Bíblia diz que eu não posso confiar, tá? Tem um contexto. Texto sem contexto vira pretexto, tá? Então tem um contexto. Confiar no homem para quê? Primeiramente para a sua salvação, para a solução dos seus problemas. Nós estamos falando aqui, não é o Denilson que está trazendo solução mirabolante para você resolver situações emocionais, tá? Não é o programa 30 semanas que resolve tudo na vida, não. O programa 30 semanas é uma ferramenta, né? A equipe do 30 semanas são só ferramentas que vão te ajudar a você vencer essas dificuldades, mas quem faz é o Senhor. Quem cura, quem trata, quem abraça, quem cuida é o Senhor. Não é ninguém, não é pessoa nenhuma. Não adianta você se espelhar nenhum líder aqui, nem ao nosso pastor, nem ao nosso paizão Gesiel. Não adianta se espelhar no homem, é no Senhor, é na confiança no Senhor e não no homem. É isso que o versículo está trazendo para a gente, né? Outra coisa, você precisa viver em comunidade, né? Não é super agradável a gente estar aqui junto na igreja, estar se abraçando, se conhecendo, nas células, né? Não sei se todo mundo aqui já participa de célula. Na célula é tremendo, gente, porque a gente está aqui todo domingo e quarta, né? Uma multidão aqui, e muitas das vezes as pessoas, normalmente, alguns sentam mais na frente, o outro já senta só lá atrás e acabam não se conhecendo. Entra anos e sai anos, essas pessoas não se conhecem. Que é que ele chega, senta lá, acabou o culto, ele vai embora, esse aqui chega, senta aqui, depois sai por aqui e essas pessoas não se veem. Quando você chega na célula, você tem contato com pessoas que você nem sabia que era da IBRN e você começa a ter intimidade. Então, a gente precisa entender que a gente tem grupos, né? Tem a nossa igreja, tem as nossas celebrações, nós temos as nossas células para nos trazer essa comunhão, tá? E temos grupos de pessoas
que vão te ajudar também nesse processo de recuperação, nesse processo de crescimento. Tá? A IBRN é uma família para você pertencer, né? Coloca isso no seu coração. Nossa igreja é uma família para você pertencer. Se você